Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fabiola e vou estar trabalhando com vocês Biologia da etapa 1. Então todos os slides que a gente estiver falando hoje foram baseados aqui na apostila de vocês. Tudo que a gente estiver falando hoje cai nas avaliações de vocês, seja a prova, seja o trabalho. Então atentem-se a tudo que a gente está aqui trabalhando com vocês, certo? Bora trabalhar! Quando a gente começa a falar sobre biologia, a primeira coisa que a gente pensa é como é que surgiu a vida na Terra. Se a gente pegar toda a nossa bagagem cultural, desde quando a gente é pequenininho, a gente já ouviu falar muito. Vamos lembrar lá do fundamental, aonde a professora disse pra gente que a vida começou lá no Big Bang, que é uma das primeiras teorias. Como eu disse para vocês, a gente vai estar falando das principais teorias e aquelas que vão cair lá na nossa avaliação. Então, a primeira dessa teoria é a teoria da abiogênese. Esse A aqui, puxando lá para o português, ele é um sufixo de negação. Ele significa não. Então, essa vida surgiria num passe de mágica. Exemplo, eu tô aqui com um canetão e eu deixo aqui na sala durante uma semana. Quando eu retornar para fazer uma nova gravação, eu encontro uma mosca, eu vou dizer que foi a partir desse canetão que essa mosca surgiu. Teria um passe de mágica, um princípio ativo que faz com que esses seres vivos surjam. O que a gente vai encontrar na bibliografia é esse exemplo aqui que vocês têm nesse slide, desse roedor num silo. Os pesquisadores da época ficavam se questionando como é que surgiu esse roedor. Não se tinha o conhecimento, por isso a abiogênese. Não tem o macho e a fêmea que hoje a gente sabe que é de fato necessário para que a gente tenha vida. Passa-se um tempo, vem pesquisadores que debatem esse tipo de termo, esse tipo de conceito e surge um novo termo, o termo da biogênese, aonde esses seres, para lá estarem, precisou de um macho e de uma fêmea. Ou no caso lá da minhoca, que a gente vai ver lá na etapa 2 dos anelídeos, um ser hermafrodita que tem os dois sexos. Daí a gente tem os seres que a gente vê populando todo o nosso planeta. No slide de vocês, vocês têm duas figuras que também constam na nossa apostila. A primeira delas, que é de Louis Pasteur, que faz um teste para comprovar isso da biogênese, que precisou de ter seres pré-existentes para que esses novos seres, essas novas mosquinhas que aparecessem aqui, esses novos micro-organismos que aqui surgiram, precisou vir uma fêmea, colocou seus ovinhos e daí esses ovos se desenvolveram. Red, que essa figura aqui é o que a gente mais vê, fez dois experimentos para fazer com que essa teoria da abiogênese, aquela que é de um passe de mágica, não existe como. A gente tem nesses dois primeiros vidros, tem um peixe, um pedaço de carne e uma tulezinha em cima, impedindo que as moscas colocassem seus ovos. Passa-se o tempo e vê que não acontece nada. Ao contrário da outra, que tá aberto ali e vem a mosca, coloca os ovos e depois de um tempo vem novos indivíduos, certo? Passando então para o próximo conteúdo, a gente vai falar desse conteúdo que é célula que vai perdurar. A gente vai estar falando lá na etapa 2 e lá na etapa 3. A gente vai falar dele nesse conteúdo nas 3 etapas. A célula é a unidade básica de todo e qualquer ser vivo. Até aquele micro-organismo que a gente não enxerga
tem uma célula, que a gente vai ver que são dois tipos de célula. A célula procarionte, que está ali representado com uma bactéria, e a célula eucarionte, que é a nossa célula. Inclusive, eucarionte, para vocês não esquecerem, eu sou assim, vocês são assim. Assim é a nossa célula, com o nosso DNA protegido por uma membrana. E isso é o que nos diferencia dos seres procariontes. Aqui nesse slide, a gente tem os 4 itens principais das células, seja célula animal, seja célula vegetal. Lá na apostila de vocês, vocês vão ver que tem inúmeras estruturas celulares, mas como eu disse lá no início, a gente vai focar o que vai cair na avaliação de vocês. Então, se vocês tiverem aquele marca-texto bem fluorescente, luzinhas de Natal, sinalizem ali na apostila de vocês, nas anotações de vocês, que vocês vão precisar para a prova e para o trabalho. Vamos olhar aqui esses conceitos. Aqui está como representação, olhem lá na apostila de vocês. E aqui eu fiz um desenho representando a célula eucarionte e a célula procarionte. A célula eucarionte, então, tem a membrana plasmática, que é o que reveste, a célula. Vamos lembrar lá de um ovo de galinha. A casca, seja ela a amarela ou a branca, seria a nossa membrana plasmática. A clara do ovo seria o nosso citoplasma. Esse líquido gelatinoso, um líquido aquoso, onde todas aquelas estruturas estão ali colocadas, faz com que o meio externo não destrua as nossas células. Imagina, a gente hoje não pode se cumprimentar, daí a gente cumprimenta com o cotovelo. Imagine se a cada cotovelo a gente não tivesse essa proteção desse citoplasma, a gente teria a morte das nossas células. E aqui, como eu falei lá no início, a gente tem o nosso núcleo, onde está todo o nosso material genético. Lembrando, eucarionte, eu sou assim. Lembrem sempre desse eucarionte. E lá a gente tem os procariontes, que são as células de seres mais primitivos. São seres que não têm uma membrana nuclear. Esse núcleo está disperso, mas eles também têm a membrana citoplasmática e tem o citoplasma. E qual é a diferença evolutiva, que é o próximo item que a gente vai estar trabalhando? Quando a gente fala de evolução, essa membrana nuclear ela faz com que a gente consiga se desenvolver no ambiente. Vamos pensar que a gente está com uma infecção causada por uma bactéria, porque a gente está representando uma célula bacteriana. Essa célula bacteriana, ela vai ser esse antibiótico vai conseguir chegar mais facilmente, por isso que o médico lá diz pra gente toma lá durante 10 dias aquele antibiótico, para que consiga facilmente eliminar esse indivíduo, porque sem DNA não existe indivíduo, certo? Aí, conceitos importantes. Lembram do marca-texto? Volta lá na questão do marca-texto. Luzinha de Natal, esses itens são super, hiper, mega importantes. Então, procariontes são seres primitivos que não têm a membrana nuclear, esse núcleo está disperso, esse DNA está disperso na célula. E eucariontes, eu sou assim, o meu núcleo está protegido por uma membrana. Unicelulares, está bem destacado aqui até para vocês, uma única célula. Pluricelulares, muitas células. Autótrofos, sozinho, consegue sozinho obter a sua alimentação. Heterótrofos, eles têm diferente, têm uma alimentação diferente, eles têm que ir atrás do seu alimento, somos nós. A gente não consegue o nosso alimento, ou a gente tem que comprar ou a gente tem que plantar. Diferente lá da planta que a gente
coloca ela lá no jardim e sozinha ela consegue se desenvolver. Claro, a gente vai adubar o solo, a gente vai regar ela, mas ela não precisa estar indo até o mercado comprar o seu alimento ou plantando o seu próprio alimento. E outros 2 itens importantes: reprodução sexuada, quando tem troca de genes, quando a gente está falando de óvulo e espermatozoide, e reprodução assexuada. Lembram da abiogênese? O A não tem troca de genes. Então a gente está falando de um indivíduo, como aquela bactéria lá da célula procarionte, que sozinha se divide e tem mais outros seres. A gente vai passar agora para um outro item, que a gente está falando da biodiversidade e da evolução. Então aqui, ó, que eu tinha falado para vocês lá da teoria do Big Bang, começa a união desses átomos e começa ao desenvolvimento dos seres até toda a população do globo. E este carinha aqui é o Charles Darwin, que ele começou a observar que a gente tem seres diferentes em locais diversos do globo. E ele chegou à conclusão, através das suas pesquisas, que os seres vivos são selecionados e evoluem conforme o ambiente em que a gente vive. E isso a gente vê hoje. A gente está sendo selecionado pelo meio ambiente, na situação que hoje nós estamos. O meio ambiente está selecionando aqueles mais aptos. Detalhe, isso vocês levem para avaliação e levem para a vida de vocês. Ser mais apto não significa ser mais forte. Isso é o que diz Charles Darwin e é o que a gente vê hoje na situação que a gente se encontra no planeta. Quando a gente fala de cadeia e teia alimentar, eu coloquei aqui para nós uma cadeia alimentar terrestre e uma aquática. A gente está falando de seres que estão em busca do seu alimento. A cadeia alimentar, a gente está falando num fluxo direto. O ratinho come os grãos de milho, que por sua vez é comido por uma cobra, e essa cobra, por sua vez, é comida por uma coruja. Aqui não está representado os seres decompositores, mas eles estão ali, porque qualquer um desses animais aqui morrendo vai ter que ter ação desses decompositores. A mesma coisa acontece numa cadeia alimentar aquática, onde o camarão come fitoplâncton, que são aquelas algas que vão lá no verão, que a gente sai com uns dreadzinhos no mar, na praia, sai com aqueles dreadzinhos, é fitoplâncton. Quando a gente tem uma matéria orgânica muito grande, que a gente sabe que no litoral, época de veraneio, tem muitos dejetos sendo lançados ao mar, esse fitoplâncton aumenta em grande quantidade. E o camarão consome. O pinguim vai comer esse camarão. E, por sua vez, a foca vai comer ele, vai predar. A gente está falando isso daí de uma das relações das cadeias alimentares. Como eu disse para vocês, é um fluxo direto. Diferente lá da teia alimentar, aonde a gente vai ter todos os seres envolvidos. Teia, tá todo mundo envolvido. Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem um alface que é comido pelo rato, que é comido pelo coelho, que é comido pela zebra, a coruja que pode comer o rato, que pode ser comida pela cobra e assim por diante. É toda essa maçaroca alimentar. A gente não está focando só naqueles 4 seres dessa cadeia alimentar. E daí, como eu estava falando para vocês, a gente está falando de níveis tróficos. A gente vai ter os produtores, que antes a gente estava falando dos autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então eles vão estar sempre na base alimentar, sempre vão estar na base, que é onde a gente vai conseguir buscar. E daí, conforme esse nível, a gente vai ter os primários, os secundários, os terciários, quaternários e assim por diante.
Então aqui a gente tem o ratinho que vai ser o consumidor primário, que vai ser o primeiro que vai comer o milho. Já a coruja vai ser consumidora terciária, porque nessa cadeia alimentar ela é a terceira a comer, a obter o seu alimento. Vai comer pela terceira vez nesses níveis. Assim como acontece aqui nessa teia alimentar que a gente tinha conversado antes, que é esse enredar. E como eu disse antes para vocês, tem os decompositores quando algum desses vier a morrer. Finalizando, a gente não tem como deixar de falar do desequilíbrio do ambiente, aonde a gente vai ter uma poluição do ar que está cada dia mais avançando. A chuva ácida, se vocês lembrarem, aquela grade galvanizada, a gente não consegue mais ter ela mais, por mais cara que ela seja, ela vai sofrer depois de um tempo a ação da chuva e ela vai enferrujar, ela vai começar a ter pontos mesmo que mínimos. Se vocês irem para as redes, a gente vai ver que tem muitas estátuas, monumentos que estão sofrendo com essa ação por conta dessa poluição e estão perdendo a sua característica em virtude desta poluição. A gente tem poluição do solo, tem poluição da água e tudo isso é nos atingido, seja pelo alimento que a gente vai consumir, aquele que é plantado, seja pela água que a gente está ingerindo. E aquele alimento que é plantado está num solo contaminado e pode estar sendo regado por uma água também contaminada. Então a gente precisa estar muito atento. A gente está vendo bastante até que as abelhas estão sendo afetadas. Elas estão nos dando dicas disso, assim como o nosso corpo também está dando sinais desse desequilíbrio. Era isso por hoje na etapa 1. Vai ficar tudo bem. Em breve a gente vai se reencontrar e cuide-se. Vocês, a todos nós e até breve.